Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Juntos outra vez aqui no seu programa A Voz da Profecia. Que bom ter o carinho da sua audiência. Você que está em casa aí, na boa, tranquilão, tá de boa aí? Está assistindo na quarta-feira à noite o programa inédito, ou quem sabe você assiste uma reprise de quinta, de sábado, de domingo. Não sei que dia, não sei que hora, mas eu sei que você está aí. Deus abençoe você. Esteja em casa, esteja no trabalho, esteja na casa de um amigo, de um parente, esteja você talvez num presídio, sim, porque tem muita gente que nos assiste de diversos presídios aí pelo Brasil, inclusive também lá na África, em Angola, ou talvez você esteja num hospital, num asilo, numa creche. Eu não sei em que circunstâncias você está assistindo agora ao programa A Voz da Profecia, mas eu sei que você está aí, eu estou aqui, e conosco está o nosso Deus. Essa é a melhor parte, quando Deus está presente, a bênção é certa, porque nosso Senhor tem prazer em abençoar, em guiar, em conduzir a vida dos seus filhos. Deus seja louvado por tudo, permaneça firme e forte aí no seu propósito de buscar ao Senhor. Inclusive, esse programa de hoje, desta semana, é o último da nossa série Gente como a Gente. Mas como eu disse semana passada, é o último dessa edição da série Gente como a Gente, dessa primeira edição. Porque daqui a algum tempo, não sei exatamente quanto tempo, mas nós pretendemos voltar com a série Gente como a Gente. Aí nós vamos fazer a segunda parte da série, tá bom? Que é baseada em personagens bíblicos. E o nosso personagem bíblico de hoje, para fechar essa primeira parte da série Gente como a Gente, é muito especial. João Batista. Já ouviu falar a respeito dele? Eu tenho uma mensagem de Deus para você com base na história de João Batista.
O quarteto tem lindas músicas que serão cantadas e ainda nós vamos ouvir um testemunho de um pastor que, no meio das dificuldades da vida pastoral, segue cumprindo o seu ministério da melhor maneira possível. Estamos juntos, no ar, a Voz da Profecia. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Grande Rei majestoso, Pai bendito que veio salvar. Santo é seu nome, reunidos na fé exultemos com as bênçãos gloriosas que vêm da oração. Firmados em sua palavra, busquemos servir e amar. Somos pecadores, mas em Cristo nós somos irmãos. Vamos sorrir e cantar. Quão maravilhoso é estar nas eternas moradas do bom Salvador, libertos de toda maldade, da insensatez, do pecado e da dor. Com sinceridade, buscando aprender sua justiça, sua lei, seu querer. Sentimos a paz que restaura a existência e nos enche com vida e poder. Vida e poder, a terra e céus anunciam a intensa grandeza de seu esplendor. Os mares em sua presença, tranquilos se aquietam ao seu comandar. Somos suas ovelhas, ele é o nosso divino pastor. Aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Meu sonho de ser pastor nasceu quando eu era criança. Duas coisas eu posso dizer que me motivaram. Primeiro, meus avós, que foram a minha maior influência para amar a Jesus Cristo, e também por ele ser envolvido nas questões religiosas, a gente recebia muito a visita dos pastores. Sabe aquele trabalho de pastorear, de estar cuidando ali, de ver qual era a necessidade da família, orando com a gente. Então isso para mim foi extremamente significativo e eu particularmente já trabalhei em várias áreas exercendo o ministério pastoral. Fui professor de ensino médio, professor na universidade, trabalhei na área de comunicação, hoje trabalho na área de comunicação, mas um dos principais desafios do pastor em uma comunidade religiosa é motivar esta comunidade para levar a mensagem de salvação para as outras pessoas. Muitas vezes eu já falei e me senti como se estivesse num deserto, assim, estou falando e ninguém está me ouvindo. Qual é o sentimento que eu tenho? Frustração. A gente tem uma lista de exemplos bíblicos de pessoas que falaram, e esse falar ele é uma exortação, ele pode ser um acolhimento, um conselho. Então, tanto exortar quanto aconselhar, muitas vezes a gente não ouve. A gente tem Jeremias falando, a gente tem João Batista falando, então, sabe, falaram e não se sentiram ouvidos. Frustração. E o que eu faço diante da frustração?
eu conto para Deus. Porque quantas vezes Ele me fala, Ele se apresenta para mim e eu às vezes não quero ouvir. Né? Então, como pastor, talvez esse seja um sentimento terrível para a gente. Eu tenho aprendido a cumprir o que Deus me pede. Lança teu pão sobre as águas. Então, a palavra não vai voltar vazia, o Senhor diz. Então, eu fico apreensivo. Como foi a reação? É óbvio, o ser humano é assim. Mas confiar que o Espírito de Deus está trabalhando no coração daquela pessoa, eu tenho que fazer. Porque a minha missão é falar. O processo de transformação acontece através da ação do Espírito Santo. Eu lembro, por exemplo, de Nicodemos, um diálogo no início do ministério de Jesus e uma aceitação pública no final. E a promessa, a profecia de Jesus se cumpriu. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas o que é isso? Nicodemos entendeu quando a cruz estava sendo erguida, quando Jesus estava sendo erguido. Então, eu tenho que cumprir. O processo de transformação é uma ação divina, é a ação do Espírito. Muito obrigado, amigo, por compartilhar conosco sua história, seu testemunho e assim mesmo. A vida pastoral não é fácil. Claro que é um privilégio. É uma honra imerecida que Deus concede a homens e mulheres chamá-los para esse trabalho tão grandioso. Mas os desafios são muitos. E, inclusive, nesse aspecto de muitas vezes você ter que dizer uma palavra assim mais forte, uma palavra de correção, de repreensão, de exortação, mas Deus sempre nos orienta. Eu gosto de dizer que quando nós vamos corrigir alguém, ou até a própria igreja, nós devemos falar como Cristo falava, com lágrimas na voz, com carinho, com respeito, com bondade, com amor. E aí Deus nos usa e sua palavra, ainda que seja forte, alcança o objetivo, que é exatamente ajudar a pessoa a corrigir suas rotas, suas decisões, seus caminhos e seguir na direção de Deus. Deus abençoe todos os pastores que trabalham aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação e todos os amigos queridos, pastores e pastoras que estão me assistindo agora. Deus abençoe seu ministério. E eu tenho aqui um presente para todos que estão nos assistindo. A revista A Procura da Verdade. Em realidade, essa revista aqui é um guia de estudos da Bíblia. São 15 temas da Bíblia, desde, por exemplo, o primeiro tema, vou lhe mostrar aqui, Deus existe? O segundo, por que devo confiar na Bíblia? Já que toda a série aqui está baseada na Bíblia, por que nós devemos confiar na Bíblia? Papel aceita tudo, não é? Será que a Bíblia é um livro sério e confiável? Será que Deus existe mesmo, ainda que nós não consigamos prová-lo? Esses são os 2 primeiros temas, de um total de 15. Eu tenho certeza que você vai amar esse estudo. Peça que nós vamos lhe mandar, é completamente gratuito. Você vê aí o site biblia.com.br. Inclusive tem o QR Code, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você entra direto nesse site e faz o pedido. Se você preferir um jeito mais simples, telefone. O número está aí na tela. Liga para a gente em dia útil e horário comercial. E ainda tem o WhatsApp, que é mais simples ainda. Número 12982440077. Manda a mensagem de texto para nós. Você pode mandar essa mensagem agora. Não importa se você está assistindo num dia e num horário que não é dia útil, não é horário comercial, não tem problema. Manda a mensagem para a gente agora e depois nossa equipe vai entrar em contato com você, vai anotar os seus dados e vai lhe enviar a revista A Procura da Verdade, para que você possa estudar a Bíblia por meio dessa revista. Como eu já disse, é um presente. Não lhe custa absolutamente nada. Vamos para o intervalo e em seguida eu volto para a gente pensar um pouquinho na história do evangelista do deserto, João Batista. Espero você, fica aí.
Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua querida família. Esse é o programa A Voz da Profecia e nós estamos no momento do estudo da Palavra de Deus. Mas antes de orar e a gente abrir a Bíblia, eu quero lhe oferecer uma outra opção de estudo da Bíblia. Apresentei há pouco a revista A Procura da Verdade e agora eu quero lhe falar de um curso bíblico que você pode fazer online. O nome do curso é O Senhor da Vida. Esse é um material que eu apresento juntamente com o Quarteto Arautos do Rei. Nós dialogamos sobre diferentes temas bíblicos nesse curso. E o quarteto sempre no início, no final, canta algumas músicas lindas. Se você desejar fazer o curso O Senhor da Vida online, você entra nesse site, biblia.com.br. Procure lá, O Senhor da Vida. E você vai ver que ali eu estou juntamente com o quarteto e nós apresentamos esses diferentes temas bíblicos e eu tenho certeza que esse material também vai ajudar você na sua caminhada com Deus. Vamos orar agora? Pense no Senhor comigo. Pai querido, louvamos-te, Senhor, pela oportunidade sublime de estar em Tua presença e de abrirmos e estudarmos Tua palavra. Pai, o nosso pedido é esse, ilumina nossa mente, nosso coração, Senhor, para que nós a compreendamos bem e sigamos as Tuas orientações. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, nosso personagem de hoje, fechando a primeira parte da série Gente como a Gente, nosso personagem é João Batista. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam a história de João Batista. Eu quero convidar você, então, para a primeira referência a João Batista no Novo Testamento, que está exatamente no Evangelho escrito por Mateus. Busque aí na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, e eu vou ler os versos de 1 a 6, inicialmente. Está escrito assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Um texto simples e claro a respeito da história deste homem chamado João Batista. Eu coloquei o título da mensagem, O Evangelista do Deserto. João era um evangelista, João era um pregador, e por sinal um homem muito simples, e assim, bem original, na forma como se vestia e como se alimentava. E esse homem teve um enorme sucesso em seu ministério pastoral, em seu ministério de pregação do Evangelho, mesmo em meio a circunstâncias muito adversas. Você pode imaginar uma conferência pública, assim, um evangelismo público, num lugar mais improvável do que esse, o deserto da Judéia? Eu já tive a oportunidade de estar no deserto da Judéia e eu posso dizer para você que é um lugar, sem dúvida, completamente inóspito. Como pode alguém se dispor a fazer um evangelismo num lugar desses? Sem auditório, sem músicos, sem instrumentos musicais, sem microfone, sem telão, sem sanitários para as pessoas, sem estacionamento, sem sala para crianças. Ei, João Batista não era fácil, não. No entanto, mesmo assim, a palavra diz que vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e região, de tão poderosa que era a pregação desse homem simples, porém consagrado a Deus. Pense comigo, João era um morador solitário do deserto.
vivendo sem conforto, sem recursos, sem reconhecimento, mas ele era tão motivado, convicto, eloquente, ele teve tanto sucesso. E por quê? Como que isso seria possível? A questão, meu amigo, minha amiga, é que faltava tudo, mas sobrava o poder de Deus. O que fez João ser grande é que ele era pequeno o suficiente para Deus usá-lo. João era um homem totalmente dependente de Deus. E isso é que faz toda a diferença no ministério de um evangelista, de um pregador, de um pastor. João, ele denunciava o pecado. João não alisava, não. Pecado é pecado. E João denunciava o pecado. Quer ver aqui? Eu leio aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Agora, dos versos 7 a 10, está escrito assim: Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João está aqui advertindo a elite religiosa e política dos seus dias em Israel. Os fariseus, os saduceus. Insisto, elite religiosa, elite política. E João chama todos estes de raça de víboras. Em outras palavras, cobras venenosas. Não se enganem, diz João, vocês não vão fugir da ira, do castigo que está por vir. Ninguém pode se esquecer que Deus é amor, mas também é justiça. E a justiça de Deus tem a ver com sua pureza, com sua santidade. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então João diz assim: não pensem que vocês vão fugir da ira, do castigo que está por vir. Imagine João pregando hoje. Nesse tempo que nós vivemos, para essa geração supersensível, essa geração mimimi, certamente diriam assim: não, esse aí não tem amor, esse aí é radical, é inconveniente, esse pregador é intolerante, ei, esse pregador é preconceituoso, certamente diriam tudo isso para João. Porém, eu imagino que ele não se intimidaria. João diria assim: vocês são corruptos, enganadores, mentirosos. Vocês são depravados e imorais. Vocês são hipócritas. Vocês são cínicos. Vocês são adúlteros. Vocês são idólatras. E mais, João diria assim: não se iludam pensando que Deus aceita seus pecados. Cuidado com essa ideia de que Deus é amor. É verdade que Deus é amor, mas lembrem-se, Deus também é justiça, santidade, pureza. Não fiquem pensando que porque Deus ama vocês, Ele vai tolerar os seus pecados. Não fiquem pensando que mesmo imersos no pecado, vocês continuam sendo os queridinhos do Senhor. Ele ama vocês, mas Ele aborrece o pecado de vocês. Se não houver arrependimento, diria João, seguido de mudança de vida, haverá fogo, haverá condenação, haverá morte eterna para vocês. João tinha coragem de denunciar o pecado. Ele vivia no deserto, ele vivia longe do mal. Por isso ele não se acostumou com o pecado, ele não se acostumou com o mal. E aliás, você já notou que quanto mais nós convivemos com o mal, mais nós nos acostumamos com ele. Chega uma hora que parece que tudo é normal, não é?
de tanto que a gente vê o mal, vê o pecado. Chega uma hora que parece que tudo é normal, que está tudo certo. Não, claro que não está certo. Não é normal. Muitas coisas têm se tornado comuns, mas elas não são normais. Nós vivemos num tempo em que o certo parece errado. Você já percebeu isso? O certo parece errado. E o que é errado, de uma hora para outra, ficou certo. O que é bonito, ficou feio. E o que é feio, se tornou bonito. Esse é um mundo miserável, perdido, um mundo podre, que inverte os valores, que confunde a nossa mente. Se nós não estivermos ligados à palavra de Deus, facilmente nós seremos levados por esse mundo enganoso, mentiroso. Como está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, o mundo inteiro jaz no maligno. Marque essa frase aí na sua Bíblia. Eu disse que é a primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. João diz assim: nós estamos em Deus, se referindo às pessoas convertidas, que amam a Deus e são fiéis ao Senhor. Porém, diz João, o mundo inteiro jaz no maligno. Não se esqueça disso, o mundo inteiro jaz no maligno. Isso é o que a palavra de Deus diz, por isso que nós não podemos nos enganar com esse mundo. Nós não podemos nos iludir e nem nos acostumar com esse mundo. João, ele anunciava o Cristo e denunciava o pecado. Eu vou mostrar para você aqui um texto bíblico agora, é na sequência aqui mesmo, de Mateus capítulo 3, a partir do verso 11. Eu disse que João, ele, apesar de denunciar o pecado, ele também anunciava o Cristo. Ouça isso para que você tenha convicção. Está escrito assim, Mateus capítulo 3, agora versos 10 a 12. Aliás, 11 e 12. João diz assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. As palavras de João eram claras, incisivas, convincentes. Ele denunciava a corrupção nacional, ele repreendia os pecados dominantes, mas João também anunciava o Cristo, a salvação. Por isso que ele diz assim, olha, o Senhor vai queimar a palha no fogo, mas esse mesmo Senhor também recolherá o trigo no seu celeiro. Denunciava o pecado e anunciava o Cristo. João não era politicamente correto. Sua preocupação, inclusive, não era essa, de ser politicamente correto. A preocupação de João era cumprir a missão que Deus lhe confiou. Inclusive, essa também é a minha missão e a sua. Especialmente estou falando agora para aqueles que pregam o Evangelho. Nós não temos, como cristãos, filhos de Deus, o compromisso de falarmos aquilo que é politicamente correto. O nosso compromisso é anunciarmos aquilo que é biblicamente correto. Os pregadores do Evangelho não estão aqui para agradar as pessoas e sim para adverti-las. A nossa missão é chamar as pessoas ao arrependimento. E João fazia isso muito bem. E como símbolo de purificação, João batizava as pessoas no Rio Jordão. Por isso que ele recebeu este apelido de João Batista, aquele que batiza, o batizador. João batizava as pessoas no Rio Jordão como demonstração de que elas estavam arrependidas e queriam a purificação, queriam o perdão dos seus pecados, queriam ter, pelo poder de Deus, uma nova vida. Mas olha aqui, apesar de ser, assim, um pregador tão convicto e corajoso, João não era arrogante. Pelo contrário, João era humilde. Eu já disse isso aqui para você, eu gosto de pensar que humildade é uma virtude linda, mas é verdade que é uma virtude assim muito rara também de se ver, porque é difícil de manter.
Humildade é a virtude que a pessoa perde quando se convence que a possui. Quando você começa a se achar muito humilde, significa que você já não está mais sendo humilde. Humildade é a virtude que a pessoa perde quando se convence que a possui. Mas João era humilde e permaneceu humilde até o fim da sua vida. João sabia quem ele era e quem ele não era. Ele sabia qual era a identidade dele em Deus. Ele sabia qual era o propósito de Deus para a vida dele. Ele sabia que sua missão era preparar o caminho para o Messias, para o Cristo. Quando lhe perguntaram assim, João, quem que você é? Você pode conferir isso aqui no Evangelho de João, João, discípulo amado, capítulos 1 e 3. Perguntaram para João assim, João, quem você é? Está escrito que ele confessou e não negou. Ele disse assim, eu não sou o Cristo. Porque muitos, quando interrogaram João a respeito da identidade dele, imaginavam que ele poderia ser o Cristo, ou o Messias, o libertador que viria para libertar Israel, para salvar a humanidade. Quem você é? João confessou e não negou, ele disse, eu não sou o Cristo. E disseram, você é Elias? Seria você o profeta Elias que retornou do céu? Você é Elias? Não. Algum outro profeta? Não. Então quem você é afinal? O que você nos diz a respeito de si mesmo? E João respondeu assim, eu sou a voz que clama no deserto. Conforme profetizou Isaías, endireitai o caminho do Senhor. Eu sou a voz que clama no deserto. Vocês querem saber quem eu sou? Eu sou a voz que clama no deserto. Em outras palavras, não fiquem olhando para mim, pensando em mim, apenas ouçam a minha voz. Ouçam a minha mensagem, a minha pregação. O que importa não é o pregador, mas a pregação, não é o mensageiro, mas a mensagem. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Eu não sou digno, disse João, sequer de desatar as correias das sandálias daquele que vem após mim, das sandálias do Cristo. Eu sou apenas o seu precursor. Eu sou apenas o amigo do noivo. Eu não sou o noivo, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele sim batiza com o Espírito Santo. Ele é o noivo, eu sou amigo do noivo, como que dizendo assim, o meu trabalho é preparar o encontro do noivo com sua noiva. Se o noivo se encontra com a noiva, está tudo ok. O importante é que eles se unam. O noivo é Cristo. A noiva é a sua igreja, é o seu povo. Então, o meu trabalho é o trabalho do amigo do noivo, que o ajuda a encontrar-se com sua noiva. Ele é o noivo. Ele é, diz João, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é mais poderoso do que eu. A síntese do pensamento de João, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele apareça e eu desapareça. Por quê? Porque eu sou apenas o precursor. Eu sou apenas aquele que anuncia a vinda do Cristo. Você sabe que meditando nessas palavras de João, outro dia lá em casa, eu fiquei pensando assim, e eu, quem que eu sou? E a primeira coisa que veio à minha mente, eu sou um pobre e miserável, indigno, pecador. Eu sou um homem destituído da glória de Deus e totalmente carente da sua graça. E eu estou aqui nessa hora falando a você para glorificar a Deus e fazer a obra de um evangelista. Eu estou aqui para anunciar o Santo Evangelho. E quem que eu não sou? Eu estou seguro de que eu não sou melhor do que ninguém. Aliás, outro dia, falando aos pastores aqui da Novo Tempo, eu compartilhei com eles essa ideia que é simples, mas que é muito verdadeira, que eu creio nisso.
Nós que pregamos aqui na Novo Tempo, seja no rádio, na TV, na internet, nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui porque para esse tempo e para esse lugar Deus nos chamou. Mas existem outros milhares de pastores, de pregadores, inclusive adventistas da nossa igreja, que podem fazer o mesmo trabalho que nós fazemos aqui e certamente alguns farão com a qualidade ainda melhor. Mas Deus, para esse tempo e para esse lugar, Ele nos chamou. Por isso nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível, apesar das nossas limitações e imperfeições. Eu estou aqui, mas sei que não sou melhor do que ninguém. Inclusive também nós que pregamos aqui na Novo Tempo temos consciência de que nós não somos artistas. Ainda que pregando, ainda que cantando aqui na TV, nós não somos artistas, nós somos evangelistas. Nas palavras de Paulo, é 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Na verdade, nós somos vasos de barro e Cristo sim é o tesouro. Lembra que Paulo diz isso? Nós, os pregadores, somos os vasos de barro. Os vasos de barro da antiguidade eram peças assim muito úteis, porém simples, de um valor assim financeiro irrisório. Eram utensílios valiosos no sentido de utilidade, mas frágeis e de pouco valor monetário, financeiro. Paulo diz assim: nós somos esses vasos de barro. O que há de precioso em nós veio fora de nós, veio de fora de nós, é o tesouro, é o Evangelho, é Cristo que foi colocado em nós e através de nós é apresentado. Todo pregador do Evangelho, todo evangelista deve ter consciência disso. Nós somos os vasos de barro. O que há de precioso é o tesouro que nós apresentamos e o tesouro é o Evangelho e o Evangelho é o próprio Cristo. Eu gosto também de pensar que todo pregador é apenas um prego. Acredite, é assim. Todo pregador é apenas um prego. Você sabe que tem todo tipo de prego, não é? Tem prego novo, prego velho, tem prego pequenininho, prego grandão, tem prego assim fininho, magrinho, tem prego mais fortinho, mais cheinho, mas todo prego. A gente não pode se iludir com os pregos enferrujam, entortam, despregam, caem. Todo pregador é apenas um prego. O que há de extraordinário é que esses pregos são usados por Deus para sustentarem um quadro que deve ser colocado diante de todas as pessoas. Esse quadro é Cristo. Você compreende? A beleza está no quadro. A arte está no quadro. As pessoas devem olhar para o quadro e não para o prego, porque a vida está no quadro, a luz está no quadro. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O pregador é apenas um prego que deve ficar lá atrás, escondidinho, sustentando o quadro, elevando o quadro na altura certa, para que esse quadro seja visto pelas crianças, pelos adolescentes, os jovens, os adultos, os velhinhos, homens e mulheres, crentes e descrentes, cultos e incultos, gente simples, gente muito desenvolvida intelectualmente, pobres e ricos, todos precisam ver o quadro, porque a arte está no quadro, a beleza está no quadro, a vida, a luz, tudo isso está no quadro. É do quadro que as pessoas precisam. Você, pregador, é apenas o prego. Fique na sua. Fique escondidinho aí atrás do quadro. E acredite, isso já é um privilégio para nós, não é? Afinal de contas, esses pregos estão revelando ao mundo, estão sustentando diante do mundo o mais magnífico quadro de todos os tempos, a esperança da humanidade, o desejado de todas as nações, o Senhor Jesus Cristo. Bom, mas vamos voltar aqui a pensar em João. João foi um homem de Deus, sem dúvida, mas ele era apenas um homem. João não era um super-homem. João não era uma máquina. Aliás, eu tenho certeza que Deus prefere homens a máquinas.
mesmo que os homens estejam sujeitos a alegrias e tristezas, a realizações e frustrações, a acertos e erros, mesmo que nós, seres humanos, estejamos sujeitos a certezas e a dúvidas, Deus prefere homens a máquinas. E eu disse que estamos sujeitos a dúvidas, pensando exatamente na história de João Batista. Se você verificar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, você vai ver que um dia, quando João estava preso, e veja, estava preso não porque tivesse feito nada errado, mas porque ele estava exatamente denunciando o pecado, por isso ele foi preso, por ser um pregador verdadeiro. Quando João estava preso, ele enviou alguém, um dos seus discípulos, para fazer uma pergunta a Jesus. E sabe qual foi a pergunta? És tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Ora, parece estranho isso, não é? João Batista perguntando a Cristo, és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Como que João Batista pôde ter dúvida em relação a Jesus, se ele era ou não era o Cristo, o Messias, o Salvador? Lembre-se, João era gente como a gente, era apenas um ser humano. E os seres humanos estão sujeitos a certezas, mas também a dúvidas. E aí, quando os discípulos de João chegaram e fizeram a pergunta a Cristo, Jesus respondeu assim: voltem para João e digam o que vocês estão vendo e ouvindo. Digam para João que os aleijados estão caminhando, que os surdos estão ouvindo, os mudos falam, os cegos veem, até mortos têm sido ressuscitados. Voltem e digam a João que o Evangelho está sendo pregado aos pobres. E quando os discípulos de João saíram, Jesus olhou para as pessoas e disse assim: o que vocês saíram a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem bem vestido? Um profeta? Pois eu lhes digo que dos nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E é provável que os judeus naquela hora tenham pensado assim: como? Nem mesmo Abraão, o grande patriarca, foi maior do que João Batista? Nem Moisés, o grande líder, foi maior do que João Batista? Nem Davi, o magnífico rei? Não. Nenhum desses, disse Jesus, foi maior do que João Batista. O que nós aprendemos com a vida e com o ministério de João Batista? Assim como João, nós precisamos saber quem nós somos e quem nós não somos. Nós precisamos saber qual é a nossa missão, ou a missão que Deus tem reservado para nós. Nós devemos anunciar a mensagem de Deus com convicção e com coragem, advertindo os pecadores, chamando-os ao arrependimento e abandono do pecado. Assim como João Batista, nós precisamos ser humildes e fazer tudo para a glória de Deus, toda a honra somente ao Senhor. Na história de João Batista, na vida deste homem, nós aprendemos que uma vida de santidade, fidelidade e obediência é o que Deus espera de nós. Cientes de que, vivendo assim, nós estaremos na contramão desse mundo. Por favor, nunca se esqueça disso. Quando você vive em fidelidade a Deus e anuncia o Evangelho verdadeiro, o Evangelho bíblico, você está na contramão do mundo. E aos discípulos de Cristo não é de se esperar a vida fácil neste mundo. Aquele que preparou o caminho do Messias morreu como ele. Morreu de forma trágica. A glória para aqueles que amam a Deus e o servem virá depois. Esse não é o momento da coroa, esse é o momento da cruz. Mas Paulo nos conforta, Romanos 8:37, dizendo assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus lhe abençoe. Continue firme no caminho do Senhor. Você que é um evangelista, você que é um pregador, uma pregadora do Evangelho, seja você uma pessoa que se dedica em tempo integral a essas atividades pastorais, como no meu caso, ou você que é um voluntário e dedica parte do seu tempo a compartilhar o Evangelho. Deus abençoe você.
que você permaneça firme na sua fé. Permaneça firme servindo ao seu Deus e anunciando o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Continue firme e forte. Não desista apesar das dificuldades e dos problemas. Eu sei que dificuldades vêm para quem serve a Deus, para quem anuncia o Evangelho. Os filhos de Deus não têm vida fácil, mas é uma vida abençoada, porque Deus está com todos aqueles que dedicam a vida a Ele, que se colocam nas suas mãos. Eu sei o que estou dizendo para você, eu creio nisso de todo o meu coração. Deus lhe abençoe, permaneça firme na sua fé, não desista por nada, seja como João Batista, dentro das suas competências, das suas possibilidades, dentro do tempo que você dispõe, dentro das circunstâncias nas quais você vive, seja um evangelista. Ainda que um evangelista voluntário, mas seja um evangelista, anuncie o Evangelho. Deus abençoe você. O quarteto já vai cantar. E essa música nos apresenta a nossa bendita esperança. A esperança de que nosso Senhor virá para nos buscar. E essa é a nossa missão, não é? Anunciar essa mensagem. Assim como João Batista foi o precursor de Cristo, anunciando sua primeira vinda ao mundo, nossa missão agora como igreja é anunciarmos ao mundo a segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo em glória para buscar a sua igreja. Nós cremos nessa mensagem, por isso nós pregamos essa mensagem, e é por isso que o quarteto agora canta a respeito desse tema maravilhoso. Aconteceu na plenitude do tempo, e a profecia então se cumpriu. Cristo chegou como um menino inocente, um descendente natural de Davi. E em sua vida e ministério entre os homens, de tudo aquilo que ele disse e fez, nada supera a esperança que temos por sua promessa de voltar outra vez. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Quanto tempo já contamos a história de que ele veio para salvar os perdidos. Há quanto tempo já cantamos da glória de que também virá buscar os remidos. Mais uma outra plenitude haverá para cumprir assim o tempo de Deus, e o seu propósito se completará para que Jesus retorne em glória no céu. Breve virá, breve virá, breve
deixarmos que esse tempo não chega e que a promessa se demora a cumprir. Vamos cantar para apressar sua vinda e o grande dia em que iremos subir. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. A plenitude do tempo quer dizer o tempo pleno, certo, cheio, o momento exato, de acordo com a indicação profética. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Deus cumpriu a promessa que Ele havia feito para os nossos primeiros pais lá no Éden, de que viria o descendente da mulher para nos livrar da fúria do nosso inimigo, do diabo. No tempo certo, exato, Deus enviou o seu Filho. Jesus veio na plenitude do tempo. E como nós ouvimos nessa linda canção agora cantada pelo quarteto, haverá uma segunda plenitude do tempo. Haverá um momento certo, exato, quando Deus enviará seu Filho outra vez. Mas agora, aquele que primeiro veio para morrer por nós, Ele agora vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para buscar aqueles que confiaram na sua palavra, que o amaram, que andaram com Ele pela fé, inclusive que também anunciaram a sua palavra aos outros. Jesus Cristo virá não mais como Messias sofredor, mas como Messias triunfante, não mais como um servo humilde que vem para morrer, mas como um Rei glorioso que vem para reinar. Haverá uma segunda plenitude do tempo e esse dia está se aproximando. Tomara que quando esse dia chegar, você e eu estejamos entre aqueles que amaram o Senhor, creram nele e permaneceram nos seus caminhos até a vitória completa. Deus lhe abençoe. Continue firme na sua fé. Vamos orar juntos? Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais uma vez estar aqui, orar com os teus filhos e lhes apresentar a tua palavra, e te peço, ajuda-nos, Pai, a permanecermos firmes em teus caminhos, mesmo que sofrendo muitas vezes as durezas e complicações dessa vida, por andarmos na tua direção, na contramão do mundo, mas ajuda-nos, Senhor, a sabermos quem nós somos e quem nós não somos e a permanecermos firmes em Ti. Oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus lhe abençoe. Que o Senhor continue guiando os nossos passos e orientando os nossos caminhos. E como eu disse no último programa, o pastor Neumoel Estina, enquanto era orador do programa A Voz da Profecia, ele gostava de dizer assim no final: lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Deus lhe abençoe. A gente se vê. Tchau, tchau.